e que a unção de Deus esteja sobre nós. Vamos orar. Senhor, obrigada por estarmos aqui nesta noite. Mais uma vez, te louvamos, te agradecemos. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és bom. Não entendemos todas as coisas, mas confiamos em Ti. Como filhos, Senhor, filhos amados, filhos queridos, que confiam nos seus pais, porque sabem que seus pais o amam. Assim também nós, Senhor, falamos como Davi, como criança, desmamada no colo da sua mãe. Assim é a minha alma para contigo, Senhor. Estamos na Tua presença. Esteja falando, nos ensinando, nos exortando, Senhor. Já sabemos tanto. O que pedimos a Deus é que Tu movas o nosso coração. Tu despertas o nosso coração, Senhor, a nossa mente, para sermos, ó Deus, pessoas que Te agradam. Queremos, ó Deus, agir, ó Deus, de forma que Te agrade, que pessoas vejam a Tua presença em nós, se sintam atraídas por Jesus. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Bem, o que o pastor falou me deu um texto e pediu que eu desenvolvesse. Eu desenvolvi de acordo com algumas coisas que nós temos falado na escola dominical, porque a gente está super apertado com Davi, e nós vamos falar um pouquinho de Davi. Não vai dar para ver tudo na escola dominical, a gente vê um pouquinho aqui. Em primeiro lugar, pode passar, Lucas, eu acho que tem um negocinho aqui, né, que eu posso usar. Eu não vou saber usar isso aqui, não. Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre uma das coisas que o servo, na escola de servos, que o servo tem de fazer é a prestação de contas da nossa missão. Todos nós aqui temos uma missão. A gente vai ver qual é a nossa missão. E a gente vê que a missão do homem, qual é a missão do homem? A missão do homem que Deus deu ali no Éden. Crescei, multiplicai. O pastor tem falado sobre isso aqui na escola de servos. O jardim do Éden. Na verdade, o Gênesis é o começo de todas as coisas, né? O plano de Deus está em Gênesis. Os princípios de Deus se encontram em Gênesis. Ali em Gênesis a gente tem muitas respostas. E uma delas é para a missão do homem. O homem foi criado com propósitos específicos, para louvar a Deus, para glorificar, para ser a imagem de Deus aqui na terra, para representar Deus, para espelhar Deus, né? E essa missão que Deus deu a Adão, para crescer, para multiplicar, para dar frutos, para ter filhos, ter uma geração. Adão teve problemas, mas em parte ele tem cumprido, o homem tem cumprido essa missão. Segundo lugar, a missão de Israel. Deus, quando falou para Abraão, ele disse: você tem uma missão, é abençoar todas as famílias da terra. Isso tem acontecido? Tem acontecido, porque da semente de Abraão veio Jesus. E através de Jesus, todas as famílias da terra são atingidas. A salvação está à disposição de todos. Deus não tem pessoas prediletas. Deus não tem pessoas que Ele diz: esse vai ser salvo, esse aqui não quero. Tito diz que a salvação está disponível para todos os homens. E terceiro lugar, a missão da igreja, que é um dos temas que o pastor mais prega nessa igreja. É ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, fazendo discípulos. Essa é a missão da igreja. Tá, deixa eu tentar. Para que lado de direção que faz? Tá. E a nossa missão individual? Como é que a gente vai descobrir a nossa missão? Não é? Uma das perguntas que a gente vê que os jovens fazem, os adolescentes, os adultos, e tem muita gente de cabelo branco ainda fazendo: o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Qual é o propósito da minha vida? Não é? As perguntas filosóficas da humanidade: de onde vim, para onde vou, quem eu sou, não é? E nós, cristãos, a gente tem as respostas para essas perguntas, não é? Perguntas com as quais os filósofos lutaram tanto, e pessoas hoje, né, vivem angustiadas porque não sabem. Quem não tem uma esperança de Deus, de vida eterna, vive na aflição. Imagina uma pessoa morrer sem saber o que vai acontecer depois, pensando que acabou ali. Tem muita gente que pensa assim, que ali na morte é o fim de todas as coisas. Deve ser muito angustiante. E nós que conhecemos a Cristo, nós sabemos de onde nós viemos de Deus. O que Ele quer para nós é a missão para a nossa vida, que a gente vai destrinchar um pouquinho. E
para onde nós vamos? Nós vamos nos encontrar com Deus, nós vamos ser julgados na presença de Deus, temos uma vida eterna com o Senhor. Tá, vamos passar. E aí, a nossa missão pessoal, uma das coisas que o pastor fez questão que eu frisasse, é a nossa intimidade com Deus. Não é? É uma coisa que se constrói. Intimidade com Deus não é da hora para outra. A gente sabe quem é casado, que leva... no dia que você casa, você está começando a vida com uma pessoa. Não é uma pessoa totalmente estranha, porque você teve o tempo de namoro, noivado e tal. Mas é uma pessoa, não é, razoavelmente nova na sua vida. E aí você começa um relacionamento com aquela pessoa. E leva anos até que você conheça o olhar, né? O que a pessoa quer dizer com olhar, com um gesto. E a mesma coisa com Deus. É um relacionamento. Requer maturidade espiritual para nós entendermos nossa missão. Fidelidade com Deus. Fidelidade. O cristão é fiel. Amém? Nós somos fiéis ao nosso Deus. Nós não trocamos o nosso Deus por qualquer coisa. Nós não trocamos o nosso Deus por um prato de lentilha, por um prazer do mundo. Nós não trocamos o nosso Deus por causa da nossa vontade, não é? Que é tão importante, que é tão determinante para nós. Nós não trocamos. O nosso Deus é soberano, mesmo que Ele faça aquilo que a gente não queira, mesmo que Ele discorde de nós, e muitas vezes discorda, mesmo que Ele nos contrarie, porque Ele vai nos contrariar. Mas nós somos fiéis ao Senhor. Perseverança. A palavra de Deus diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Só leva a coroa da vida quem vai até o fim. Não é? Quantos já deram a volta para trás? A gente vai estudar na escola dominical, que a gente chama de EVE, não é? Os reis que foram bem até o fim, os reis que deram um passo atrás. A gente viu Saul, a gente viu como Saul fez. Um homem que começou bem, começou com a unção de Deus, com a presença de Deus, orientação do profeta. Tinha tudo para dar certo. E deu errado. Porque ele quis. Porque ele quis. Deus estava o tempo todo conduzindo, o tempo todo orientando. E nós não somos mais ingênuos, não somos inocentes. Nós erramos porque nós queremos. E se nós não perseverarmos, não é por falta de Deus, não é por falta de orientação, não é por falta de igreja, não é por falta de pastor, não é por falta de ministração. Está tudo ao nosso dispor. Tudo ao nosso dispor. A gente tem que perseverar, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Obediência aos princípios de Deus. A palavra de Deus diz que os princípios dele não são pesados. Quem acha que obedecer a Deus é cansativo, claro que tem um preço, a gente não vai dizer que é tão fácil assim. Mas a palavra de Deus diz que os princípios dele são leves, são bons, fazem bem para nós, não é? Fazem bem. Os mandamentos do Senhor, como lá em Moisés fala, são para o nosso bem. Não é para mal, não é porque Deus fica com raiva da gente. Eu vou castigar esse garoto, eu vou fazer um caminho bem pedregoso para ele andar, só para ele ver como é duro. Não, Deus não é assim. Deus quer o nosso bem. Deus quer coisas boas, pensamentos bons para a nossa vida. Então não é difícil. A gente não pode dar essa desculpa de que é difícil. Não é tão difícil assim. É possível. E disposição. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 25. 2 versículos nesse salmo que eu quero ler. Salmo 25. Eu gosto muito desse versículo. Muito desse versículo. 25, 12 e 25, 14. Salmo 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Você está perguntando para Deus, o que eu faço na minha vida profissional? O que eu faço na minha vida sentimental? Deus, Ele mostra. Deus mostra. Mas Deus não me falou nada até agora. Ele vai falar. Mesmo que você não ouça, Ele vai conduzir a gente. Ele é meio que vai fechando as portas, vai encurralando a gente para a gente poder entrar naquele caminho que Ele já determinou. É ou não é assim? É ou não é assim? Ao homem que teme ao Senhor. Ele não faz isso com qualquer um. Ele faz isso com aqueles que o temem. E o verso 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança.
Eu gosto muito desse versículo. A intimidade do Senhor é para quem teme a Ele. Não é para qualquer um. Deus não abre o coração dele com qualquer pessoa. Deus não revela os planos dele para qualquer um. É para quem teme a Ele, quem o ama, quem quer conhecê-lo, quem busca a face dele. Amém? Tira lá. Volta lá. Então é isso que nós estamos vendo. A nossa missão é revelada quando a gente tem intimidade com Deus. Então, assim, nós já sabemos que nós vivemos para glorificar, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Lógico, todos nós. Mas Deus tem missões específicas na nossa vida, né? Eu lembro quando eu, profissionalmente, eu fiquei assim, sem saber o que fazer da vida, né? Eu era jovem, tinha 16 para 17 anos. O que eu vou fazer da minha vida? Não é? Qual vai ser a profissão que eu vou seguir? Eu sei que é um drama, os jovens, adolescentes, na verdade, adolescentes têm que escolher uma profissão numa fase de mudanças tão grandes na vida, é muito complicado. Tem que buscar a Deus, né? Eu lembro da minha sogra falando do meu marido. Eu sabia que o Oswaldo seria médico, porque quando ele era criança, ele ficava juntando as folhinhas, fazendo remedinho, dando para os outros. Meu cunhado também, ela dizia, ele dá para o comércio, porque dava manga no pé da casa, ele botava uma banquinha lá na rua e ia vender. Não é? E minha mãe dizia, minha filha, você vai ser professora. Eu não vou ser professora. Professora ganha pouco, professora ganha mal. E ela dizia, você vai. Porque quando eu comecei a aprender inglês, minha mãe tinha um quadrozinho, daqueles quadros verdinhos, né, de giz, e eu chamava as minhas amigas, as vizinhas, botava todo mundo ali sentadinho, comprei um caderninho para cada uma, um lápis, e dei aula para todo mundo. Elas tinham aula de graça de inglês, né? Então, como que a gente conhece a nossa missão? As coisas vão brotando de nós. As coisas vão brotando de nós. Eu acho que pode passar aí. Pode passar mais uma vez, não é? Deixa eu terminar essa parte aqui, então. Deus, Ele faz as coisas brotarem na nossa vida. E Ele vai mostrando aos poucos. As coisas não acontecem por acaso. Eu não acredito nessas coisas. Deus falou que eu vou ser isso, vou ser aquilo. Deus pode até falar. Mas Ele vai aos poucos na nossa vida, mostrando em nós o que nós vamos ser e fazer. Essa frase aí que o pastor colocou, eu achei muito importante repetir. Deus está totalmente focado em você, em seus caminhos e em sua missão. E não revelará a mesma até que você esteja aprovado, tem que estar treinado e habilitado para cumpri-la. Vamos embora. Pode passar. Como descobrir a minha missão? Já falei da vida profissional e o serviço no reino. Pode passar, Lucas. Aí é que é importante. É nossa responsabilidade descobrir a nossa missão. Não é para outra pessoa nos dizer o que nós temos que fazer, embora Deus use as pessoas. Né? Como Deus usou minha mãe. Você vai ser professora. E eu fui. Resisti e acabei me tornando professora. Mas outras pessoas, as pessoas são usadas, mas é nossa responsabilidade descobrir. É nossa tarefa buscar a missão em Deus. É nossa tarefa cumprir a missão que Deus tem. E aí eu lembro daquela parábola dos talentos, que é uma parábola muito chocante para mim, que o Senhor sai, Ele distribui os talentos, ele dá 5 para um, ele dá 2 para outro, ele dá 1 para outro. Ele vai distribuindo os talentos dele, viaja, e quando ele volta, ele quer prestação de contas. A quem é muito dado, muito é cobrado. Então, Deus vai ter um dia de acerto de contas. Ele vai dizer, olha, eu te dei talentos. É nossa. Por que você não descobriu qual era o seu talento? Por que você não procurou isso? Não só no reino, na nossa vida. E é importante entender as sinalizações de Deus. Agora a gente vai entrar em Davi. Tá? Isso foi só a introdução, a gente vai entrar em Davi. Davi a gente tem estudado na escola dominical, um homem maravilhoso, um homem fantástico, teve problemas seríssimos, problemas sérios, e sofreu as consequências dos erros dele, erros terríveis. Não é? Erros terríveis. A gente conhece a história de em vários momentos ele fez besteira. Não é? Ele errou no recenseamento, ele errou no tratamento com os filhos. Ele teve problemas sérios com os filhos. Ele era para ter dado ali uns supapos no Absalão, nunca deu.
ele era para ter corrigido uma série de situações com os filhos e ele não corrigiu. Né? Hoje mesmo no meu trabalho, a gente estava falando de uma aluna lá, e aí eu falei, se fosse minha filha, eu ia dar umas boas chineladas. Aí uma professora, pena que não é, né, nossa filha, né? A lei da palmada aí, né? Palmada, uma palmadinha, não faz mal. Mas Davi errou nisso, ele errou muito. E o pior erro dele foi a questão de Batseba, que a gente vai estudar. A gente não vai falar muito sobre isso, mas a gente vai falar que as consequências foram terríveis na vida dele. Terríveis. Pegou a mulher do outro, dormiu com a mulher do outro, tentou encobrir o pecado, mandando Urias voltar da batalha. Deus não permitiu que o pecado fosse encoberto. Falou, volta para sua casa. Quando soube que a Batseba estava grávida, mandou chamar o marido, mandou o marido para casa e pensou, agora vai ficar tudo coberto, né? Eu tenho um plano e as coisas vão se resolver. Mas Deus, ele não permite. Todas as coisas encobertas, o que diz a palavra? Hão de ser reveladas. Então, Deus não permitiu que o pecado ficasse encoberto. Urias não foi para casa, dormiu na escadariazinha ali do palácio, da casa real. E aí Davi falou, não tem jeito, ele vai ter que morrer. Mandou o homem de volta para a guerra com a carta na mão, com a sentença dele de morte. Olha que coisa terrível. Davi levou uma carta para o comandante com a sentença de morte dele. Coloque Urias na frente da batalha, quando ele for atacado, ninguém socorra. E foi o que aconteceu. Foi atacado, ninguém socorreu e ele morreu. E aí o comandante manda um bilhete para Davi, o rei, e diz, olha, tudo aconteceu dessa forma. E aí ele morreu o teu servo Urias. A Batseba chorou o luto dela, aquele luto disfarçado, e aí ele toma a Batseba, mas isso não fica encoberto. Então a gente sabe que, apesar de todo o erro de Davi, nós sabemos que ele era um homem de Deus e ele sofreu as consequências. Quando ele foi confrontado, Deus falou, você vai. A espada nunca vai se apartar da tua casa, assim como Urias morreu pela espada, você vai viver em guerra. E houve o problema dentro da casa dele. O problema sexual que ele teve, o filho arranjou um problema com a família, com uma meia-irmã. Ele mandou matar Urias, um filho matou o outro. As mulheres do mesmo terraço onde ele avistou Batseba para pecar, foi o mesmo terraço onde o filho dele botou as concubinas e coabitou com as concubinas dele. A gente pensa que as coisas não, os nossos erros não têm consequência, mas eles têm. Mas voltando aqui para a coisa boa de Davi. Apesar de tudo isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você diz, ué, Ana Cláudia, como pode? Porque ele se arrependia. Porque ele ficava contrito. Porque ele dizia, meu Deus, me perdoa. O que eu fiz da minha vida? Eu não quero ser mais assim. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que eu quero falar com Davi é o seguinte. Uma das coisas que talvez a gente não tenha tempo de tocar na escola dominical. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Desde novinho, ele ficava lá no campo, cuidando das ovelhas, tocando a harpa dele, provavelmente compondo salmos, músicas, inventando, orando. Mais da metade dos salmos da Bíblia foram compostos por Davi. E a gente pensa o quê? Isso saiu do nada? Não, saiu de muita intimidade com Deus, muita dor, muito sofrimento, muita angústia, muitos desafios, é que vieram os salmos. E aí, voltando. Davi tinha tanta intimidade com Deus, que ele entendeu certas coisas que as pessoas do tempo dele não entenderam. E é isso que eu queria que ficasse assim no nosso coração nessa noite. A intimidade com Deus nos leva a ter uma visão muito maior que a visão que as pessoas em geral têm. A gente fala muito da águia, né? Eu não falo muito de águia, mas a visão da águia é muito importante. Uma vez eu vi um programa desses assim da natureza, mostrando lá em Londres, né? Uma praça, Trafalgar, onde tem os pombos. Os pombos são gordos. Os pombos da Inglaterra são pombos bem nutridos, os pombos enormes. E as águias, elas ficam lá no alto dos prédios. E eles mostraram, assim, mais ou menos pela câmera, como a águia vê
a visão que ela tem ampla e muito certeira. E ela lá do alto daqueles prédios, como eles fazem na natureza mesmo, né? Vem zoom e pega aquele pombo. Mas a águia, ela está tão alto que ela consegue ter uma perspectiva diferente do mundo. E eu acho que é isso que Deus quer de nós. À medida que a gente ganha intimidade com Deus, a gente chega num nível que a gente não consegue ver as coisas como todo mundo vê. A gente não consegue ver as pessoas como o mundo vê. A gente não consegue ver as situações como as pessoas em geral veem. A gente não vê Deus como as pessoas veem. É diferente. Quando a gente tem intimidade com Deus. E Davi tinha tanta. Né? A gente lê os salmos até hoje. Esses salmos a gente abre assim, tum! Meu Deus, que coisa linda, né? E Deus fala. Ele tinha tanta intimidade com Deus que ele conseguiu ir à frente do seu tempo. Nós temos falado isso na escola dominical. Eu falo que Davi era um homem da graça, vivendo no tempo da lei. Por quê? Numa época em que a tenda da congregação, que era aquela tenda portátil, que os israelitas tinham, né, que era a tenda que eles montavam no deserto, que tinha vários recintos, e depois foi um modelo para a construção do templo de Israel, que está aí até hoje, né, ele já tem tudo montadinho. Se você entrar no site lá, Temple Institute, que é o Instituto do Templo, mas é em inglês, você tem vídeos assim, em terceira dimensão, de como vai ser o templo. Você entra, sobe as escadas, anda, é uma coisa linda. E esse templo, ele tinha vários recintos. As mulheres tinham um pátio delas, as mulheres não podiam entrar no lugar mais interior. Tinha um lugar que só os sacerdotes entravam. E tinha um lugar que só o sumo sacerdote entrava. Que tinha o véu, vocês sabem disso. Tinha o véu e lá dentro estava a Arca da Aliança. Vocês sabem o que Davi fez? Ele tinha tanta intimidade com Deus, a visão dele de Deus era tão ampla, como aquela da águia vendo lá de cima, que ele pegou aquela Arca da Aliança, ele falou assim, eu quero essa arca perto de mim. A tenda da congregação estava em Gibeão, numa outra cidade. Os sacerdotes trabalhavam lá, sacrificando os cordeirinhos, fazendo todos aqueles sacrifícios que Deus mesmo havia determinado, e Davi não tirou isso, ele não podia. E quando ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, ele traz com sacrifícios de animais, seguindo tudo o que tinha feito. Mas só que ele falou assim, não, eu vou fazer um lugar para essa arca, para que todas as pessoas tenham acesso à presença de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus. O que ele faz? Ele constrói uma tenda que fica conhecida como o tabernáculo de Davi. E existe uma profecia que eu creio que seja para os nossos dias sobre o tabernáculo de Davi. Então ele deixa lá a tenda da congregação em Gibeon, com todos os sacrifícios, toda a parafernália, os sacerdotes, exatamente como Deus queria que acontecesse. Mas ele constrói em Jerusalém, perto da casa dele, uma tenda, coloca ali a arca, e todas as pessoas tinham acesso à Arca da Aliança. Ele entra em Jerusalém trazendo a arca, depois de outras histórias que aconteceram, ele entra em Jerusalém trazendo a arca, dançando, com roupas sacerdotais, com louvor. Ele estabeleceu cânticos, ele estabeleceu cantores, ele estabeleceu pessoas para ficarem o tempo todo louvando a Deus. Que cabeça desse homem! Como é que pode, naquela época, ele ter essa visão? Era um visionário. Ele ter essa visão, não, eu quero Deus perto de mim, e não só isso, eu quero Deus sendo louvado o tempo inteiro. Não é muito lindo isso? Foi o que ele fez. Por que ele fez isso? Ele entendeu Deus de uma forma que a maioria das pessoas da geração dele não entendeu. Ele via a intimidade com Deus de uma forma que muita gente não via. Davi era um homem da graça, vivendo no tempo da lei. E eu creio que Deus queira isso para nós, nesses dias. Ele quer que nós o vejamos de uma forma diferente.
Ele quer que o nosso nível de vida seja diferente. Eu creio que Deus tenha pessoas que vão fazer grandes coisas. Quem me dera ser como, não que eu tenha essa ambição, mas quem dera que nós fôssemos como o apóstolo Paulo, né? Quem dera que nós fôssemos como Pedro. Quem nos dera se nós fôssemos como outros homens, né? Tantos homens de Deus. Se a gente for pegar a história da igreja, o pastor até falou: Ana, eu queria que vocês estudassem na escola dominical a história da igreja, né? Hudson Taylor, Adoniran Judson e outros homens, George Miller, homens de Deus, homens que fizeram coisas assim inusitadas. Tão bom se nós fôssemos assim. Mas mesmo ainda na nossa aparente pequenez, não é pequenez. Porque o que Deus quer de nós é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que tenham intimidade com Deus. Deus não vê só o que a gente faz. Ele vê o que a gente faz, sim. Mas Ele vê acima de tudo o que a gente é. A gente fala muito do iceberg. O iceberg é um bloco de gelo, né? Gigante, imenso. Mas a maior parte do gelo está debaixo da água. É igual o gelo quando a gente põe dentro do copo. A gente só não fica uma pontinha para fora. O resto tudo não fica por baixo. Deus está interessado no que está ali por baixo da superfície. Deus está interessado no que a gente está lá dentro. E Ele olha e Ele se agrada de ver pessoas que o amem de verdade, que o adorem de verdade, que são cristãos verdadeiros. Se hoje a igreja de Jesus for aquilo que Deus quer, nós vamos ter um país diferente. Nós vamos ter uma nação diferente. Se todas as pessoas que se dizem cristãs nesse país fossem, porque não são, fossem realmente convertidas, santas, salvas, libertas, o nosso país seria um país de justiça, seria um país de paz, de misericórdia. Então, o que eu quero dizer nessa noite, a intimidade do Senhor é para aqueles que temem a Deus, aqueles que temem ao Senhor, que Deus nos desperte para isso, para a intimidade com Ele, que a gente não precisa de gritos, a gente não precisa de babados, de franjas, não precisamos disso. A gente precisa de um coração quebrantado, realmente convertido, que tenha intimidade com Deus. Aí a gente vai saber qual é a nossa missão, porque a nossa missão é essa. A nossa missão é essa. É aquilo que está por baixo da água, da superfície da água. Deus não requer muito de nós. O que o Senhor pede? O que Deus pede de nós? Que tenhamos misericórdia, que sejamos bondosos, que temamos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. É isso que Deus requer de nós. E será que a gente não consegue nem dar o mínimo? Nem o mínimo que Ele pede de nós. Nem o mínimo. Só partindo desse mínimo é que outras coisas maiores vão acontecer. Que Deus nos dê graça. Que a gente seja como Davi. Que o véu seja rasgado na nossa vida. Quando Jesus morreu, Jesus expirou na cruz, né? Ele não morreu, ele se entregou, né? A gente fala errado. Jesus não morreu, Jesus não foi morto. Jesus disse: é agora, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou. Foi o momento que ele escolheu. Foi a hora que ele escolheu. Ninguém escolheu para ele. Foi ele. Tanto é que só o prenderam quando o Senhor permitiu, porque era a hora. Naquele momento que Jesus expirou, teve terremoto, ficou tudo escuro no meio da tarde. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu que estava no tabernáculo, impedindo as pessoas de chegarem na presença de Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo. De cima para baixo, porque quem toma a iniciativa é Deus, não somos nós. E sabe o que os judeus fizeram? Costuraram de volta. O negócio foi rasgado, eles foram lá e costuraram. Por quê?
para as pessoas continuarem cegas e não verem quem é Deus. Mas nós vemos o Senhor. Não precisamos ver anjos, não precisamos ver. Nós vemos o Senhor. Vemos o Senhor pela fé. Bem-aventurado aquele que viu, não viu e creu. Para terminar, você não precisa abrir sua Bíblia que você vai ver em outra versão, vai ficar enrolado, vai ficar prestando mais atenção nas diferenças do que no que eu tenho que ler aqui. Mas eu queria ler, só para a gente terminar, um texto de Efésios 1. Efésios 1 é um pedacinho do 2. Efésios é uma das cartas mais maduras do apóstolo Paulo. É bem interessante o que ele fala aqui a respeito de nós. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, escrevendo para os santos que vivem em Éfeso e fiéis em Jesus. Graça a vós outros, paz do Senhor, de Deus, de Jesus Cristo. Bendito o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa louvando a Deus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus tem abençoado a mim e a você com toda sorte de bênção. Se nós não estamos vendo, é porque nós não temos os nossos olhos espirituais abertos. Assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, Deus já sabia quem você é, quem eu era, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para sermos filhos, por meio de Jesus, segundo a sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. A gente nem tem fôlego, porque Paulo devia estar sem fôlego para escrever, mas ele dizia, eu tenho que derramar tudo isso que Deus está colocando no meu coração, no qual temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão dos nossos pecados. Que é melhor coisa do que essa? Somos remidos, os nossos pecados foram perdoados. Não há culpa sobre nós. Aquele decreto maligno que havia contra a nossa vida, Jesus rasgou na cruz. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Não tem mistério. A Bíblia diz que o mistério é Jesus, já foi revelado. Segundo o que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Jesus é o centro da história. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Nele convergem todas as coisas. Jesus é o centro de tudo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Não é a minha, nem a sua. A fim de sermos para quê? Para o louvor da sua glória. Olha a nossa missão aqui. Nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho, ouviu o Evangelho, creu, fostes selados no Espírito Santo. Olha o que acontece com a gente. Nós ouvimos o Evangelho, cremos, fomos selados no Espírito Santo da promessa, é o penhor de Deus. Vou buscar você de volta, você tem algo que me pertence, que é o Espírito Santo. Por isso também eu, ouvindo a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Vamos dar graças a Deus. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigada, Senhor, pela minha igreja. Paulo está agradecendo a Deus pela igreja de Éfeso. Obrigada, Senhor, pela tua igreja. Não cesso de dar graças nas minhas orações, para que o Deus do vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Do que está falando aqui? Conhecer a Deus, intimidade, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Só sabe para que foi chamado aquele que conhece a Deus. A riqueza da glória da herança, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Existe um poder, é uma fonte, é assim um reservatório imenso à nossa disposição. Nós não usamos porque não queremos. Segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais,
acima de todo principado, de potestade, não tem demônio que fique de pé diante de Jesus, do poder, do domínio, e acima de todo nome que se possa referir, não só agora, mas no futuro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, para ser o cabeça de todas as coisas, e deu a quem? A nós, a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, quem andava no mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Existe um espírito maligno agindo nas pessoas que não creem em Deus, que não creem em Cristo. Todos nós andamos assim, andávamos seguindo a nossa carne. Quem não andava seguindo a sua própria carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos seus pensamentos, éramos filhos da ira. Mas Deus mais põe toda a diferença, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que me amou, com que amou você. Estando nós mortos em nossos delitos, éramos mortos, Ele nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, nós estamos nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados por Cristo Jesus, para boas obras. Amém? Essa é a nossa vida, essa é a nossa missão. Louvá-lo, vivê-lo, ter intimidade com ele, assumir a nossa posição de servos, corpo de Cristo, que ama o Senhor, que não vê como todo mundo vê, que não olha as coisas, as situações do mundo como todo mundo olha. Como é que você está olhando o que está acontecendo hoje no mundo? Crise, a segunda maior crise de emigração desde a Segunda Guerra Mundial. Como você vê isso? Eu vejo Deus agindo, eu vejo a mão de Deus, eu vejo profecias se cumprindo, eu vejo Deus agindo. Vamos ver as coisas como Deus vê. Vamos ver as pessoas como Deus vê. Vamos ter intimidade com Deus, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos cantar uma musiquinha? Daniel, passa aí aquela letra que eu botei lá no final, nesse PowerPoint mesmo. Tem como aumentar bem essa letra? Passa aí o cursor em cima. Uma música do Sóstenes. Tá dando para ver? Aumenta mais um pouquinho aí. Oi? Fez. Ah, João fez um novo aí. Quem pode cantar? Amém.